Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito bacana relacionado ao nono ano, que é o Teorema de Pitágoras. Nesta aula, na verdade, nós vamos aplicar a ideia do Teorema de Pitágoras de uma forma bem simples, de uma forma tranquila, para que vocês possam entender direitinho como é que funciona. Ou seja, vamos explicar aqui direitinho. Hoje, esse é um vídeo que você deve assistir logo depois de ter estudado as definições, os conceitos envolvidos no Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, veja só, vou apresentar aqui para vocês o probleminha que é esse daqui. Fábio e Rita partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto de casa para a escola e ela passou pelo supermercado e depois seguiu para a escola, como mostra a figura a seguir. Então, veja bem, aqui nós temos a casa dela, e aí aqui embaixo nós temos o supermercado, e aqui nós temos a escola. Então, o que acontece nessa situação? Os dois partiram da casa de Rita. O Fábio foi direto para a escola, só que a Rita precisou passar primeiro no supermercado para depois ir para a escola. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Rita foi maior que a percorrida por Fábio em quantos metros? Ou seja, no exercício você vai ter que descobrir a distância percorrida pela Rita, vai ter que descobrir a distância percorrida pelo Fábio, e aí a gente vai ter que fazer, então, uma diferençazinha aqui, uma subtraçãozinha bem simples para a gente poder ver qual foi a diferença, né? Em quantos metros a Rita ela andou a mais que o Fábio. O próprio exercício ele já nos garante isso, tá? Então, veja bem. Aqui, Fábio e Rita partiram da casa dela com destino à escola. Aqui, pessoal, a gente não precisa destacar nada, simplesmente a informação que os dois partiram do mesmo ponto, que é a casa dela, né? Ele quem? O Fábio, ele foi direto de casa para a escola. Ou seja, essa informação aqui nos diz que o Fábio, ele caminhou esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui que o cursor está passando, né? E aí o exercício fala também que ela, ao invés de ir direto para a escola, ela cortou caminho, passou primeiro pelo supermercado, então, passou pelo supermercado e depois seguiu para a escola. Esse foi o caminho percorrido por Rita, tá bom? De acordo com os dados, a distância percorrida por Rita foi maior, aqui já está falando, foi maior, então eu vou destacar, que a percorrida por Fábio em quantos metros? É o que a gente quer saber. Em quantos metros? E aí, pessoal, se a gente analisar direitinho essa imagem, o que nós vamos perceber? Que é muito fácil, muito simples a gente calcular a distância percorrida por Rita. Por quê? Porque no desenho a gente tem duas informações importantes, que a distância da casa de Rita até o supermercado é de 300 metros. E a distância do supermercado para a escola é de 400 metros, ok? Então, pensando no caminho que a Rita fez, em toda a distância que ela percorreu, é muito simples, é só a gente somar essas informações aí, né? Mas o que é o ponto-chave desse exercício? A gente descobrir a distância que o Fábio percorreu, porque a gente sabe que ele foi direto da casa de Rita para escola. Então, a gente quer esse pedaço aqui, ó. A gente quer essa informação aqui, ó. A essa distanciazinha. Deixa eu ver se eu pego uma setinha aqui para ajudar. Mas, na verdade, o exercício quer que a gente diga quanto que mede essa distância aqui. Ok? Justamente esse pedaço aí é que o exercício não trouxe para a gente. Bom,
pensando no cálculo desse pedaço aí, para você, cara estudante, que já viu toda a teoria envolvida por trás aí do Teorema de Pitágoras, sabe, nós temos uma expressão matemática para poder calcular essa distância diretamente, tá? E também, se você já viu as videoaulas, né, postadas, você percebeu que nós estamos diante de um triângulo retângulo, tá? Ele é retângulo por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. E se você lembra aí um pouquinho sobre a teoria dos triângulos, da soma dos ângulos internos, melhor dizendo, você vai ver que, vai perceber que um triângulo retângulo, ele só pode ter um ângulo reto. Porque se ele tivesse só dois ângulos retos, a soma somente dos dois já daria 180, tá? Então, aí ia dar boró, ia dar problema com o teorema da soma dos ângulos internos, né? E aí, dentro de toda a teoria do Pitágoras, a gente sabe que esse lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, ó, de frente, esse carinha aqui. Então, ele é chamado de hipotenusa, que é justamente o pedaço que a gente precisa descobrir, né? Os outros dois lados, eles são chamados de cateto, né? Então, a gente tem o primeiro cateto, que é que é a distância, né, da casa para o supermercado, e o outro cateto é esse segmento entre o supermercado e a escola. E aí, você já sabe, então, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como eu disse, reforço novamente, aqui nós já estamos aplicando o teorema de Pitágoras numa situação. Se você ainda não sabe as teorias, não sabe toda a discussão por trás do teorema, eu sugiro que você vá em alguma aula, volte na aula que foi proposta, assista aos vídeos de maneira atenciosa, com mais calma, e depois volta aqui para ver a aplicação desse exercício, tá bom? Então, pessoal, veja só. Como que eu resolvi, como que a gente precisa resolver esse exercício, tá? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, certo? E a hipotenusa é justamente a distância entre a casa da Rita e a escola. Aqui, o desenho, ele não traz nenhuma informação, nem não chama de nada. Então, a gente não vai ficar colocando a distância entre a casa de Rita e a escola. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse lado aí de x, certo? E aí, chamando esse lado aqui de x, eu vou aplicar diretamente no Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz justamente isso daqui, ó. A hipotenusa ao quadrado. Então, isso aqui é a formulazinha, né? Esse cara que está aqui, ó, no primeiro membro, ou o cara que fica sozinho aí, num dos membros, representa a hipotenusa, e esses dois caras somados aqui são os catetos. Se eu chamei a minha hipotenusa de x, então vamos lá. Aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Então, posso até trocar aqui, ó, na fórmula. Hipotenusa, aqui cateto e aqui cateto. No nosso caso aqui, do exercício, a hipotenusa é o x, ou seja, eu chamei de x a distância entre a casa de Rita e a escola. Agora, a ordem dos catetos aqui não importa, tá? Então, pelo desenho, um cateto mede 300 e outro mede 400. Então, eu vou colocar aqui 300 metros, é importante a unidade de medida estar aí também, e o outro mede 400 metros. Beleza. Fiz a substituição na fórmula de acordo com as informações que estão aqui no meu desenho. Agora, nesse primeiro membro, eu ainda não posso fazer nada, eu vou repetir o meu x. Lembrando que na fórmula todas as medidas estavam ao quadrado, aqui também todas elas continuaram ao quadrado. Bom, 300 metros ao quadrado é isso daqui,
90 mil metros ao quadrado. O que eu fiz? Eu elevei o 300 ao quadrado e depois eu elevei o m ao quadrado. 300 ao quadrado é só você fazer 3 ao quadrado, que é 9, e acrescentar 4 zeros, porque 300 ao quadrado é 300 vezes 300, então 2 zeros de um 300 e 2 zeros do outro. Aplicando a mesma ideia, eu vou fazer ali o 400 metros ao quadrado. 4 vezes 4, 16, 2 zeros de um 400, 2 zeros do outro. A unidade de medida ao quadrado fica m ao quadrado. Bom, agora eu vou repetir o x, porque ainda não tem como eu fazer nada com ele por enquanto. Agora aqui no segundo membro dá para a gente fazer, né? Dá para a gente fazer o 90 mil mais os 160 mil. E aí, se você fizer isso daí, você vai descobrir que vai dar 250 mil, ok? 250 mil. Agora, chegou a hora de realmente mexer com esse cara aqui, com x ao quadrado. Eu preciso da medida de x, eu não quero a medida de x ao quadrado. Então, neste momento aqui, você já sabe que para isolar o x, eu preciso pegar essa potência, esse expoente, e mandar para o outro lado, só que de acordo com a sua operação inversa. Eu já estou resumindo muita coisa aqui, tá? De acordo com a sua operação inversa. Então, isso aqui vai ficar x é igual a raiz quadrada. De novo, aqui estava elevado ao quadrado. Quando eu quero passar a potência para o outro lado, ela se transforma na sua operação inversa, que é a radiciação. No caso aqui, o expoente era 2, então vira uma raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 250 mil metros quadrados. E aí, pessoal, a gente sabe que no caso, como eu tenho aqui o 250 mil e o metros ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada dos dois. Então, fica assim, x é igual a raiz quadrada de 250 mil é 500, e a raiz quadrada de m ao quadrado é m. Lembrando que nesse passo aqui, ó, já estou considerando a medida positiva, né, a parte positiva, porque a gente está mexendo com medida. E é isso. Então, significa que a distância percorrida pelo Fábio foi de quanto? Foi de 500 metros. Terminou o exercício aqui? Não, porque ele quer quantos metros a mais a Rita percorreu em relação ao Fábio, né? Então, veja bem, o que eu fiz aqui nessa linha? Para explicar melhor para vocês. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Isso. Eu chamei da primeira distância que ela percorreu como sendo essa parte entre a casa e o supermercado. E o segundo segmento que ela caminhou, né? Vamos supor, a terceira rua que ela caminhou, foi essa que fica entre o supermercado e a escola. Então, eu chamei de distância 2. Supermercado e escola. Distância entre supermercado e escola. Ou seja, pelo desenho, a distância 1, que é a distância entre a casa e o supermercado, é de 300 metros. E a distância 2, que é entre o supermercado e a escola, é de 400 metros. Somando essas duas distâncias, nós temos que ela caminhou 700 metros. Então, Rita percorreu 700 metros e Fábio percorreu 500 metros. E para a gente saber quantos metros a mais ela caminhou em relação ao Fábio, basta a gente fazer 700 menos 500. E 700 menos 500 dá 200. Então, a distância percorrida por Rita foi 200 metros maior que a distância percorrida por Fábio. Ok, pessoal? Então, nesse exercício muito simples, a gente fez 2 cálculos diferentes devido à situação que o exercício nos remete, né? Que é descobrir a diferença entre a distância que um percorreu e o outro percorreu até chegar à escola.
No nosso caso aqui, aplicamos o teorema de Pitágoras apenas uma vez, porque nós tínhamos uma distância não conhecida. E fora que as ruas entre a casa, o supermercado, a escola, formam aí um triângulo retângulo. Ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.